Querida, agora sim, Cíntia. Você me escuta? Agora sim, querida. Você estava numa outra reunião? Hã? Você estava em outra reunião, Tudo bem? querida. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Aquele link que você viu que você deu um print para mim, estava escrito o nome da Nil. Aham. Neuza? Você viu que no finalzinho estava escrito Neu? Neu. Isso. Essa Mas aquilo ali eu não sei o que que é. é link de outra pessoa. É de outra, foi outro link que eu devo ter postado para você. E até estava olhando aqui Tá. na minha agenda. O teu link era diferente daquele. Eu devo ter postado dois links, então, né? Mas que bom que deu tudo certo. Eu busquei lá de novo Mas tudo bem. Agora deu. azul e agora deu tudo certo. Não tem como não dar certo. Esse negócio é muito fácil, né, Cintia? É verdade. É Cintia, você tá verdade. Uma hora onde? dá. Eu tô de Gravataí. Você fala de Gravataí. Você está pertinho, então, da Mel Sim. aqui. É isso? Tu fala da onde? Eu falo de Porto Alegre. Sim, pertinho. Diz uma Mais coisa, perto que a Ju, Cintia. né? Você entrou na do Terra cadastrada por quem? Pelo seu Gilberto, que Ah, é o pelo pai da pai? Ju. Eu sou cunhada da Ju. Você é a cunhada. Que show! Sim, sou cunhada. Mas vem cá, eu tenho uma sessão com a tua irmã, então. Acho que A amanhã. minha irmã. Não sei se é a minha irmã, porque não, com a minha irmã não é. Pode ser irmã do Léo. Irmã do Léo. Mas tu é cunhada de É, qual parte? eu não sou irmã do Léo. Você é da parte da família da Eu Ju, sou então. da Juiz, eu sou casada com o irmão dela. Ah, entendi. Por isso que deu essa confusão. Agora eu entendi. Cíntia, você está há quanto tempo já no negócio, querida? Eu entrei esse mês. Ah, você entrou esse mês. Então Esse você. mês. Na realidade, eu. A minha parte profissional, né? Eu tenho 29, vou fazer 29 anos na mesma empresa, quando eu comecei a trabalhar, e até agora estou na mesma empresa. Que empresa? Você trabalha com que ramo? Eu trabalho na parte de financeiro da Associação da Corsã. Da Corsã. Meu pai era da Corsã, minha irmã é da Corsã, e eu entrei na Associação da Corsã. Eu tinha 17 anos. Nossa! E Daí aí, fiquei lá até hoje, né? Estou fazendo 29 anos. E dentro desse período todo, eu fiz o meu segundo grau. Aí não entrei na faculdade. Aí eu fui montar minha casa. Eu queria muito ter minha casa. Daí eu fui montar minha casa. Aí montei minha casa, tive um relacionamento. Aí, depois que eu tive a casa e o relacionamento, eu entrei na faculdade. Porque na minha família ninguém tinha faculdade. Não tinha essa tradição de ir para uma faculdade. O pessoal tinha só o segundo grau. Minha avó era cabeleireira, né? Aí eu queria quebrar esse ciclo. Eu entrei para a faculdade. Aí, quando eu entrei para a faculdade, eu ainda estava na mesma empresa. Entrei, fiz arquitetura, fiz todo o período de arquitetura, na metade do período eu me casei e me formei, terminei, mas não exerci arquitetura. Continuei na mesma empresa. linda a faculdade. Eu Estou lá. quase fiz arquitetura. É, Eu é, sonhava é, assim, de ver o meu nome assim estampado nos edifícios, ver se pode, né? eu também. Sério? Eu também. Mas assim, tem um glamour muito lindo na arquitetura. Mas é um nicho que tu depende muito do outro. Na realidade, tu depende do outro em muitos nichos, mas que tu depende muito da mão de obra, de uma equipe de obra boa, e é uma coisa difícil. Uma equipe de obra boa. É E, um e pecado. mulher liderar uma equipe masculina é mais difícil ainda. Por que que você acha que Agora é tá difícil? mudando. Agora eu quero saber por que que você acha que é Não, difícil.
Não, agora tá mudando. Para mim não é difícil, né? Quando eu fiz o estágio foi super tranquilo, liderei toda aquela o pessoal todo da obra com muito respeito, sabe? Eu chegava, Dona Cíntia pra lá, Dona Cíntia pra cá, coisa mais querida. Mas não é difícil a qualidade, sabe? Às vezes eu chegava lá e eu falava, olha, o piso tem que ser daqui para lá, não sei o quê. Eu saía e quando eu chegava tava diferente. Daí eu falei, olha, tu vai ter dois trabalhos, porque tu colocou de uma forma e eu falei que era de outra. Não, mas dá para ser assim. Ah, tipo, você não entende. Eu falei, não, você vai ter que tirar e vai ver novamente. Daí passava no outro dia, ele não tinha tirado. Eu falei, não, eu falei que era para tirar. É da minha forma. Não vou ser grosseira, mas, entendeu? Se tem um projeto, vai ter que seguir o projeto. E eles queriam meio que me ensinar. Então era difícil. E tu Ah, era novinha, né, cansa. Cíntia? Sim. É, na Quantos realidade anos? não, porque eu tinha 36. Eu tinha 36. 36. Faz 10 anos que eu me formei. Então eu cansei de brigar com eles. Você cansou de Uf, brigar, sabe? De não ser ouvida. de não ser ouvida. Você já De vai não ser entender. ouvida. É, nessa parte do masculino. E como eu já tinha casado, eu já estava com uma estrutura, eu já tinha minha casa, o Flávio já tem essa segurança financeira, né? E daí, claro, eu não fui pro front. Se eu tivesse que depender de mim, sozinha, eu ia ter que encarar aquilo lá, me desgastar, me rebelar e me rasgar e fazer acontecer. Mas como eu já tinha a zona de conforto aqui, Sim. eu não fui. Daí a gente combinou, né, que a gente ia ficar, que eu ia ficar lá naquele meu trabalho que era mais confortável Sim. e não fui pra guerra. Para a guerra. Ah, Ai, meu Deus, quanto mais eu conheço as mulheres, mais eu vejo que nós somos maravilhosas. Cíntia, ah, diz uma coisa, você tem caneta e papel diga. aí? Tudo aqui. Então pega aí, escreve uma frase aí que eu vou te dar. Ah, Escreve aí, assim, ó. diga. A minha mente, que é a tua, está dizendo para ti mesmo, primeira pessoa, realiza. Agora eu quero que você coloque assim, ó, com uma caneta nanquim, uma colorida, assim, realiza. Faz Aham, um quadradinho. Eu ponho umas hashtags, eu adoro hashtag, né? Então, o hashtag, para mim, tá. puxa, me chama atenção. A minha mente realiza o que ela acredita, hashtag, acredita, que Cíntia, né? Desejo. Agora, hashtag em desejo. Que eu desejo. Isso. Então, assim, para a gente abrir o front, como você falou, né? Eu já vou explicar Uhum. essa frase para você, porque é isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mas antes de nós tratar alguma coisa, eu quero saber, Cíntia, o que que te levou a estar aqui hoje, nessa tarde de segunda-feira, junto com a Mel? A curiosidade sobre a Curiosidade. hipnose. O que é hipnose? Curiosidade do quê? Isso, eu tive um episódio de hemorragia gástrica no meio da faculdade. Porque como eu pegava tudo para fazer, lotava minha agenda e fazia, eu queria abraçar o mundo, né? E eu não sei o que que aconteceu, se foi medicamentoso, se foi, porque nem o médico sabe. Eu tive uma hemorragia gástrica. E neste período depois, como foi interno e eu não enxerguei a cicatrização, eu não acreditei na cicatrização. E daí me gerou uma síndrome do pânico.
durante esse período. Então, eu fiquei um período de síndrome do pânico também, Tudo na faculdade? por não acreditar, tudo na faculdade, por não acreditar na cura, porque Uhum. eu acredito no que São Tomé acredita no que vê. E daí, para sair, para resgatar alguma vida, porque no momento que tu tem uma síndrome do pânico, o que tu faz é uma morte. E tu vive um luto depois. Eu tive, na realidade, uma morte, um luto. Eu busquei no Reiki alguma energia de vida. E Daí eu aí? fiz Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, mestrado. E foi ali que eu conseguia uma conexão. E daí fiz terapia também, teve minha psiquiatra, medicamento de pânico e toda essa história e vida que segue. Foi faz quanto tempo isso já, Cíntia? Foi um dia antes das Torres Gêmeas, faz 19 anos. 19 anos, você já faz essa terapia há 19 anos. Não tô fazendo mais. Tá. Faz quanto tempo? Eu só sigo com medicação. Eu tenho a psiquiatra e a psiquiatra é só medicação, né? Tá. E por que você abandonou a terapia? Não sabe. Não sei. Qual medicamento Ah, você toma, amada? Lexapro. Lexa Pro. Esse eu não conheço. É só ele? E o Rivotril. Ok. Bom, e aí você teve curiosidade com a hipnose? Sim, Tá. E, exatamente. e por que você, qual é a tua principal curiosidade na hipnose? Na realidade, o que que acontece? Como eu tô numa fase que fechei há 29 anos de empresa, falta o quê? 2 anos para eu me aposentar. Eu tô em busca de uma outra coisa que eu vá me realizar profissionalmente. Então, eu tô, como eu digo assim, numa transição de carreira. Com certeza. Só que eu não sei para qual. Não Você sei para tem, qual, porque eu você não tem sei quais as se eu opções? vou ser arquiteta. Eu não sei se eu vou ser arquiteta, eu não sei se eu vou ser reikiana, eu não sei Você se no continua reiki com eu reiki? linko. Eu não tenho um local que eu faço reiki, mas sim, eu continuo com próxima da minha mestre de reiki, a gente continua sempre conversando bastante. Ok, isso faz 19 anos. Sim, Mesmo tempo que você começou a terapia com psiquiatra, é isso? com psiquiatra, mas Show. medicamentosa, uma terapia medicamentosa, né? Você Não, não eu vou ia, para não lá, mas não conversava, conversa muito. não? É pouca coisa. É, o É, pouca coisa. psiquiatra normalmente ele não. Bom, mas então deixa eu me apresentar um pouquinho para você. Eu falo, né? Não, você está aqui para porque eu só estou aqui para te escutar. Mas eu preciso falar algumas coisas, porque a gente vai aqui fazer a hipnose na terceira, vamos dizer assim, na nossa terceira etapa. A primeira eu chamo de mapeamento, que é isso que eu estou fazendo agora. Você já vai entender por que, que eu fiz essas perguntas. Porque agora eu vou te responder elas. Vou te mostrar por que eu te fiz essas perguntas. A segunda é entrar naquilo que você deseja. Tá vendo lá Que na eu nem sei o frase? que que é. É, Sim. isso, nós Se vamos tu chegar falar lá. agora assim, ó, escreve, eu não sei o que escrever ali. Isso, nós vamos chegar lá. Por isso que é importante esse nosso bate-papo, que a gente chama, tem vários nomes que poderia ser dado. Eu falo mapeamento porque eu trabalho com esse mapeamento não só a hipnose, para a hipnose, mas com o coaching e a mentoria. E a gente precisa entender o que cada uma delas faz, né, Cíntia? Então, você Uhum. já, né, você é uma pessoa culta, você é uma pessoa formada, você é servidora pública, e eu posso ir um pouquinho mais É, fundo não é, contigo? não é servidora pública, na realidade eu não tenho essa estabilidade, entendeu? Como é É, a associação da Corsã, ela tem uma ligação com a Corsã, mas ela não é uma empresa privada. ok. Mas é
é uma vida de servidora pública. Com certeza. Eu já fui servidora pública. Eu gosto de conversar porque cada vida que eu conheço, eu me vejo nelas, né? E tu já vai entender por quê. Aí, por exemplo, assim, né? Então, eu fiz arquitetura e aí, pá, mas assim, ó, liderar equipe é muito difícil, você disse para mim. Eu disse, como assim é difícil? Não, não é para mim, Mel. Para mim não é. Ah, não, para ti não é. Então, como é que foi lá para você quando você liderou? Ah, eu, pá, mandava fazer uma coisa, o cara fazia outra. Aí eu dizia, vai lá e arruma, ele não arrumava. Aí eu ia lá e dizia assim, tu vai ter que fazer tudo de novo, porque tu tem que seguir o projeto. E assim eu ficava, Mel, né? Porque assim, eu quero que você perceba o que você me falou, Sim. para você entender o que eu vou dizer agora para você. Então aí, Mel, tipo assim, larguei de mão, né? Porque no final eu tinha uma estabilidade com meu marido e tal, e tipo, meu, saí fora disso aí. Mas a Cíntia disse o quê? Que era fácil para ela. Liderar era fácil para ela. No entanto, né? As pessoas não obedeciam. Isso! E aí a Cíntia passa por, assim, ó, 99% das mulheres passam. Não te sinta única. Tipo assim, não acha que tu é tanto, 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 porque às vezes a gente pega o nosso problema e fica lambendo aquele problema, né? É ou não é? Sim. Tem gente que fica lambendo ferida, Sim. não tem? Eu não sou a que lambe ferida. Eu já passei dessa É, fase mas já. tem mulher que não passou, né, Cíntia? Então, eu Sim. estou falando para compartilhar contigo experiências. Isso que nos faz crescer. Então, você passou por uma experiência, Sim. né? Mas você, de alguma Sim. maneira, você reconfigurou aquilo e disse assim, não, eu não sou uma fracassada. Eu simplesmente não... Eles não me obedeciam. E tu sabe que isso, a Porque, gente, a de gente tem para certa tudo na forma, vida. no escritório, a minha liderança é ok. As pessoas, eu liderando ali no escritório, mulheres e poucos homens, mais mulheres, é mais ok. Mas os homens, tipo, pedreiro, não dá, cara. Então, e aí a Pedreiro gente levam. entra a gente vai entrar eu quero só que você veja, e que isso é muito importante que você compartilhou comigo, Cíntia, porque onde que a Mel, como mentora, ela atua na liderança. Por isso que eu anotei para a gente vamos dizer assim, a gente se conhecer, né? Para você saber por quem sou eu para estar aqui Sim. na tua frente agora. Quem é a Mel para estar aqui? Então, eu já sei um pouco da Cíntia, agora você vai conhecer um pouco da Mel. Então, a Sim. Mel, ela trabalha exatamente isso nas mulheres. Os homens é mais fácil, mas nas mulheres não é. Por que, Mel, que não é? Aí você vai ter oportunidade, logo em seguida, nós vamos estar lançando aí eu vou estar em parceria com a Ju, lançando um programa que vai envolver todas as 3 ferramentas que eu te comentei, e você vai entender por que a gente tem essa coisa no mercado porque até hoje as mulheres ganham menos que os homens. Por quê? Sim. Não é por falta de competência. Não é por falta de competência. É por Tenho falta certeza de que não. habilidade. Então, a liderança, liderar é um verbo, é ação. Então, a ação não é você ficar mandando, porque aí é fácil. No momento que você tinha, olha só, no momento que você tinha uma equipe que era paga, eram pessoas com salário, era CLT? As pessoas que te obedeceram, que estavam Era um contigo? contrato, era um contrato. Era um contrato de prestação de serviço? Isto, Não tinha CLT? não, Nenhum ali que estava não, envolvido no escritório contigo. E as mulheres era mais não. fácil que tu lidar com os homens também. Sim, eram CLTs aí que estavam comigo. Ah? As mulheres eram CLT que estavam comigo. Uma coisa eram os homens que estavam na obra, daí era contrato. Isso. Mas as mulheres eram E CLT? dentro do escritório, Ah, isso sim. que eu estava perguntando. Dentro do escritório é CLT, né? Isso, Foi o que eu imaginei. Agora eu quero que você veja os 2 mundos. É só para porque como você falou disso, sobre arquitetura, né? Eu acho importante a gente entrar nessa parte da sua vida.
Já que você tem o objetivo de saber para onde é que você vai, né? Então, eu quero te ajudar um pouquinho. Então, Cíntia, o que acontece? Quando você lida com CLT, você está lidando com um poder de mando. Você tem um poder de autoridade. Não, você tem poder sobre o cargo que você exerce. É teu cargo que manda as pessoas trabalhar, não é a tua autoridade. No entanto, porque as obedecem porque elas dependem daquele salário. Sim, Okay? tenho medo. Isso. Você manda pelo poder. Você estava mandando, ela só te obedecia porque tu tinha um poder de mando. Ok? Uhum. Quando te colocavam num mercado onde você tinha que liderar, aí você já não conseguia. Porque aquelas pessoas, você contratava direto? Ou você contratava uma empresa que não era eu que acabava... contratava, a empresa contratava. Isso. Entendeu? Uma empresa contratava e Isso. eu acompanhava. E tu acompanhava. Então, tipo assim, você era a intermediária para eles. Quem pagava o salário Sim, deles era os outros. Os outros eles obedeciam, provavelmente. o dono da empresa. O dono da Isso. empresa, é. Isso. Então, amada, isso aí é o quê? Ali é que você precisava desenvolver a liderança. Mas aí a gente vai vendo que no passar do tempo, né, a gente começa a entender por que isso, por que aquilo, mas a gente nunca para pensar por que eu não conseguia. Essa é a parte mais difícil, Cíntia. É quando, por exemplo, eu tive que parar e aprender o que é liderança na minha vida primeiro. Porque se a gente não se autoliderar, minha querida, ninguém vai seguir o nosso exemplo. Ninguém. Tipo, é tipo assim, ó, olha, pensa numa pessoa assim que você, talvez assim, tipo, meu, eu quero ser tudo na vida, menos aquela pessoa. Então, por que isso, né? Porque você olha para ela e você não vê os bons exemplos. E aí você não quer ser aquela pessoa. Mas aí aquela pessoa quer que você siga ela. E aí tu diz, não, jamais te seguiria. Você não tem bons exemplos para mim. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas não nos seguem pelo nosso poder de cargo. Elas nos seguem quando elas nos escolhem pelo nossa autoridade. Autoridade você não manda, você pede, as pessoas fazem. Poder Sim. não. Você tem que mandar, senão elas não fazem. Elas não vão fazer. E tu vê que lá Cíntia, só para assim, te sinalizar, eu sou hoje esposa de engenheiro. E ele trabalha direto com o peão. E eu Uhum. sei o que você está dizendo. E ele trabalha com obras de saneamento, Corsã. Tá? Assim, só para te Terrível. orientar onde é que a Mel tá? Tá bom. Tipo, Onde é que eu tu tá, conheço a tá tua pisando? esfera. É obra civil pública direto, o contrato que eles têm dentro da empresa. Tá? Então Uma eu sei que... estabilidade que tu nem sabe. Hã? Quebrar a estabilidade deles é muito difícil. Então, é tipo, eu sei com o que você lidou um dia. Hoje eu sou casado com esse marido. Agora você começa a situar quem é a Mel, tá? Vai indo. E aí você disse também assim para mim, Mel, eu desenvolvi então uma hemorragia gástrica quando estava na faculdade, porque eu tentava fazer tudo, né? Aqui nós vamos entrar numa outra esfera que se chama estresse. Você chegou a ouvir um áudio que eu postei num dos grupos, Cíntia, sobre o estresse? Eu vi, mas não tô lembrada agora. Tá. Eu vi, eu acho que foi um outro áudio sobre. Não me lembro. Depois Agora não tô lembrada. eu posso enviar para ti. Então, você entrou num nível de estresse e você não conseguiu sair dele. O que acontece? Teu organismo provavelmente, na tentativa de trazer um equilíbrio de volta, né? Ele começou a detonar aí os teus órgãos, que é o que eu falo nesse áudio. Depois você vai ouvir, tá? Não quero me ater isso aqui, mas eu quero que tu entenda que há, em cima de tudo isso, lê a frase aí. A minha o quê?
Minha mente Para, realiza para, para, o para. que ela Mente, acredita mente, para aí na mente. Então, a primeira coisa que a gente precisa para a minha conhecer mente. aqui é a mente. Porque é a tua, né? Não é a É. minha. Ah, meu, mas será que... Mas o poder não está na tua mente de me ajudar a resolver essa, né? Esse, Aham. esse círculo aqui? Não. O poder está na mente da Cíntia. Eu aqui sei lidar com a mente da Cíntia. E lá também é da fulana e da ciclana. Uhum. Mas não é por causa da tua mente. Eu sei lidar com a mente. Mas agora eu quero que tu abra lá em cima da palavra mente, puxa assim uma seta e diz assim, ó, subconsciente. Essa é a mente que nós vamos lidar hoje. Só ela? Não. Por isso que eu estou conversando contigo. Porque agora quem está me escutando não é a tua mente subconsciente, é a tua mente consciente. E aí tu precisa entender isso, querida, porque eu quero que você seja livre da Mel. Eu não quero, eu não sou uma profissional que trabalho no sentido de trazer as pessoas para ficarem independentes de mim, entende? Eu Uhum. trabalho para te tornar independente. Só que a tua independência depende só de ti. E eu te dou as ferramentas. Você usa se você quiser. Isso é um livre-arbítrio. Então, se não der certo, é porque você não quis usar. Então, eu não tenho como Uhum. garantir nada para você, porque eu não sei se você vai fazer o que eu disser para você fazer, tu entende? É que nem os pedreiros lá. Você dependia de um resultado por causa da mão de obra de outros. Você não tem como ir lá e fazer, não é? Sim. Entende? Isso é liderança. Então, agora eu quero que você entenda de onde surgiu essa doença. Essa doença surgiu de ti mesma. Porque a tua mente, lê Sim. lá, a tua mente, Realiza o que ela acredita e o que ela deseja. que tu deseja. Não é ela, é tu que deseja. Ah, o que eu desejo, isso. Escreve lá, que tu deseja. Agora sim, O que ela Mel, acredita. eu nunca desejaria ficar doente. Aqui a gente entra na consciência disso, né? E isso é o que o coaching faz. O coaching ele tem o poder de transformar a vida de qualquer ser humano por causa de uma simples pergunta que ele faz. Então, esse profissional ele tem que ter a habilidade de saber fazer a pergunta certa. Se ele souber, já era. Porque toda pergunta, ela acessa o subconsciente das pessoas. Nunca é teu consciente. Teu consciente é que está analisando tudo que eu estou falando aqui. Será que é verdade? Mas será que é assim? Capaz. E aí ele fica assim, né? Ele é crítico, ele é lógico, né? Ele é racional. Não tem emoção para Uhum. ele. E quem é que tem emoção? A mente subconsciente. Então, quando você não sabe disso, você acha assim, ó, que teu barquinho é um barco à deriva. Uhum. Então, as coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente acha que era porque era para acontecer. Por quê, Mel? Porque nos ensinaram assim. Que a gente não tem Sim. comando sobre as coisas. Que eu não tenho poder de mudar nada. E que também as coisas fazem parte de um destino, Mel. Então, as coisas estão acontecendo porque era para acontecer. E aí você vai entrando em esferas como o Reiki. E deixa eu falar antes que eu comece a falar. Posso ir um pouquinho mais fundo? Pode. A Mel foi reikiana. Não, Mel, eu tô dizendo. Cada história eu vejo lá a Melzinha andando lá naqueles Pouco da Mel. nos caminhos de vocês que vocês andam, né? Aí, né? Antes que eu explique o que é mente consciente e subconsciente, a gente vai, né? Vamos para frente para resolver esse negócio. Eu quero que se entenda. Eu quero te trazer um conhecimento para te trazer discernimento. O discernimento ele só vem quando você vê dois lados, o da verdade e o da mentira. Então, a Mel, ela lá, com seus 23 anos, recém tinha passado no vestibular para UBRA, eu era o sexto lugar para direito, uma vaga extremamente concorrida há 25 anos atrás.
A Mel está com 46 hoje. Então, a Mel, assim, passou para direito, super feliz, filha de advogado, imagina, eu estava muito orgulhosa de mim mesma. Eu tinha comprado duas viagens para Cancún e Porto Seguro, assim, de 15 em 15 dias eu ia viajar. O que está dizendo aqui? Que é para mim fazer um upgrade. Que upgrade? Do que está falando aqui, meu Deus? Está só eu e tu. De repente tem que atualizar o teu Zoom depois. Não, tá dando uma doideira. Mas assim, ó, ele diz para mim que eu tenho 10 minutos e eu não quero perder esse nosso vídeo. A gente vai entrar de novo no mesmo link daqui a pouquinho. Já te aviso. Tá. Depois eu vejo o que é o upgrade que ele está falando lá. Então, Cíntia, a Mel, ela desenvolveu com tudo isso, viagem, eu fiquei entre as 10 melhores do país na época em vendas da Filquitache, na área de marketing. Então, quem ganhava era o vendedor e eu só promovia para ele ganhar. E eu era excelente naquilo. Então, eu estava no auge da minha carreira com 23 anos, quando, de repente, eu desencadeei. E a advocacia? Advocacia. Eu desencadeei vários processos que eu não estava entendendo. Aí eu ia para o médico porque me faltava ar. Aí ele dizia que não tinha nada entupido. Meu dindo é otorrino, né? Aí eu peguei e aí me dava não sei o que, eu também ia para o médico. Um dia o médico disse assim, você para, você vai cair na cama. Você está no último do estresse. Bom, então, só para resumir, eu tive síndrome de pânico, depressão e ansiedade generalizada, porque eu não parei. Então, eu já fui chapada para Cancún, né? Primeiro eu fui a Porto Seguro, desencadeei daí a doença na volta de viagem. Uhum. E aí, quando eu voltei, o que aconteceu? Eu fui para o médico, parei no hospital, parei no São Pedro, fui medicada e fui para Cancún medicada, né? E ali começou uma grande jornada na minha vida, pela busca da minha cura. E uma das coisas que eu busquei foi o Reiki. No entanto, a sensação de paz e bem-estar, ela só ocorria no momento que eu estava naquele ambiente. Eu saía dali, Sim! eu piorava. Eu desencadeava crises, mais crises, e isso foram mais de 15 anos. Você disse que está 19, né? Eu ainda parei lá pelo... Eu não passei 15 anos. 15 anos foi todo o meu processo. Do Reiki ali, acho que foi uns... Deixa eu ver... Talvez uns 3, 4 anos, até me dar conta do que estava acontecendo. E aí eu fui sofrendo aos trancos e barrancos, fazendo a faculdade de Direito, passei para administração com habilitação em comércio exterior. Eu fui uma das melhores alunas, inclusive, da faculdade e me formei administradora de empresa. Fiz todo um upgrade de curso e acabei na São Judas Tadeu, em Porto Alegre, porque era a única que tinha, além da PUC, comércio exterior. Não, Unicinos é que tinha. Então, eu me formei com muitas dificuldades, mas consegui me formar. E isso já era 2008. Não faz tanto tempo, né? Eu me formei em 2000. Eu formei em 2008 também. Olha aí, tá? Nada é coincidência, ok? Não existe coincidência. No entanto, há 8 anos atrás, Esse ano faço 46. Então, aí, ó, tem idade. Sou de 74. Nós somos 73, estamos tudo no mesmo round. Cíntia, quando há 8 anos atrás, eu já não aguentava mais de tanta dor e tanto desespero. Foi ali que um dia meu carro parou na frente de uma igreja, ali na Cis Brasil, que um dia me convidaram, uma grande amiga, 10 anos atrás, deste dia, ou seja, já então faz 18 anos atrás que isso aconteceu, que ela me convidou, eu não aceitei, xinguei ela, falei um monte de coisa, não, nunca mais me convido para esse negócio. E nesse dia, era uma sexta-feira de fevereiro, um calor danado em Porto Alegre, um trânsito trancado no Cis Brasil, e eu, assim, desesperada, muito triste, eu olhei para o lado, assim, e vi aquele painel preto, enfim, Igreja Bola de Neve. Essa é a igreja da minha amiga que me convidou. Eu vou vir aqui. Sim, conheço.
Isso era uma terça-feira. Quando foi sexta, eu voltei lá, porque dizia que sexta-feira tinha culto, mas na verdade não tinha. O que tinha era reunião de mulheres. E lá estava a Mel. Então me convidaram para uma oração para aceitar Jesus Cristo na minha vida como meu único Senhor e Salvador. E eu disse, eu aceito, porque se é para mim ter o que vocês têm, eram mulheres lindas naquela sala, eram 6 mulheres somente. Eu quero isso que vocês têm. Eu não sei quem é Jesus Cristo, não sei o que vocês fazem aqui, mas eu quero isso que vocês têm. E aí eu aceitei e ali começou uma grande jornada de fé. Então hoje, eu sou aquela Mel que sofreu muito, que passou por tudo isso que você está falando. Uhum. E aí eu entendi porque cada vez que eu ia no Reiki, mais a minha vida piorava. Não só o Reiki, várias outras coisas, mas o Reiki era uma delas. Então, foi ali que eu tive entendimento, eu já tinha parado de ir mesmo, mas ali eu comecei a entender muitas coisas, e aqui eu estou falando de coisas espirituais. E o que eu quero trazer para você, querida, é a consciência sobre isso. Porque foi isso que eu tive. Se aquilo era bom, porque cada vez eu piorava. Se aquilo era bom, ou seja lá o que for que você escolha para a sua vida, porque isso não me leva à minha cura. Se isso é tão bom, porque isso não me transforma. E ali, Cíntia, então eu comecei essa jornada. Hoje eu tenho todas essas respostas e eu não estou aqui para te dar todas elas. Mas trazer consciência faz parte de um processo de libertação. Isso é usar a nossa inteligência emocional. É tirar a emoção, porque a gente se emociona naquele momento, a gente sente um monte de coisa e durante a semana é uma catástrofe. Tem uma coisa errada. E eu queria saber o que era. E eu tive as minhas respostas, eu creio que você vai ter as suas. Uhum. Então, depois você me disse, né, que também você entrou nessa história, nessa jornada de busca, com a psiquiatria, as medicações, tudo isso eu passei. Uhum. E foi então, Cíntia, que eu fiz porque eu busquei a minha cura e eu precisava do meu médico. E esse cara que, por último, eu fiz longos 6 anos de terapia. No final, eu ia mais para falar da igreja de Jesus Cristo para ele do que fazer terapia. Porque eu realmente tinha sido curada, eu me curei pela fé, e fé é uma palavra que ninguém conhece o que significa, mas ela é um verbo. E fé é crer. E aí agora nós vamos entrar na mente. Porque sem fé, você não consegue fazer as coisas se materializar. Porque, como você disse, você precisa ver para crer. E isso não é fé. Né? Fé é crer. Deveria ser o contrário. Isso. Então, eu nunca vi, eu não conseguia nem imaginar a minha cura, mas eu tinha a crença que Deus ia me curar. E Ele me curou. Me curou da síndrome, me curou da depressão, me tirou a ansiedade, que é o que desencadeava todo esse processo. E eu conheço o Rivotril, e eu tomei, e ainda tenho ele dentro da minha casa, porque eu vou te dizer uma coisa. Se eu não entrasse na batalha pelo Rivotril, o caminho de quem usa Rivotril é a demência. Uhum. E aí a gente está falando em outro nível. Aí a Mel não pode mais ajudar. Me espera aqui um pouquinho para me salvar o nosso vídeo e eu já te chamo de novo. Entra no mesmo link. Segura? Tá. Vamos entrar no mesmo link.